Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Vitória do Verdão no Allianz. Palmeiras que atropelou o Atlético Goianiense. Uma virada espetacular. O Verdão que segue líder isolado do Brasileirão. Destaque para a volta de Gustavo Gomes, o zagueiro que marcou 2 gols na vitória do Palmeiras contra o Atlético Goianiense. Galera, bora dar uma olhada aqui no Sport Center da ESPN Brasil. O que os comentaristas falaram da vitória do Verdão para cima do Atlético Goianiense. Já aproveita e já deixa o seu like no vídeo, se inscreve no canal, ativa também o sino das notificações para você estar recebendo todos os vídeos aqui do nosso canal. Créditos e direitos autorais, a ESPN Brasil, Grupo Disney. Link do canal da ESPN na descrição, como créditos ao vídeo. Descansem. Sim. Porque é muito claro que o Abel faz isso. É muito claro que ele fala, olha, a gente já tem aqui um jogo completamente dominado, a gente vai ter Libertadores, a gente tem Copa do Brasil e a gente tem o São Paulo na próxima rodada, que é na segunda-feira. Ele faz isso com muita tranquilidade e ele consegue algo que é muito importante, que ele fala em todas as entrevistas coletivas. Eu preciso do meu time forte fisicamente. E não é só discurso, né? Porque se a gente olhar hoje, o Palmeiras estava desfalcado de 2 dos seus titulares. Os 2 fora por problemas musculares. O Rafael Veiga e o Marcos Rocha. Para mim, os 2 melhores jogadores do Palmeiras na competição. O Veiga é o craque que é pro nosso contexto aqui, todo mundo sabe. Mas o Marcos Rocha, para mim, é um dos grandes jogadores do campeonato. E, inclusive, a ausência do Rocha hoje propiciou ao Palmeiras fazer algo diferente. O Palmeiras joga quando não tem a bola com linha de 4 e o Rocha de lateral direito. Quando o Palmeiras tem a bola, o Rocha é zagueiro. O Palmeiras joga com 3 zagueiros com a bola. Rocha, Gomes e Luan. E aí o Dudu joga super aberto pela ponta. Hoje, sem o Marcos Rocha, ele foi com o Gustavo Gomes. E ele não mudou o sistema. Então, sem a bola, o Gomes era lateral direito e com a bola, o Gomes era esse zagueiro pela direita que o Marcos Rocha é. O detalhe é que quando o Marcos Rocha está em campo, o Palmeiras tem um lado direito muito forte, com ele, com o Dudu. Eu até fui olhar os números antes do jogo. Antes do jogo, o Palmeiras tinha no campeonato 107 cruzamentos pela direita e só 69 pela esquerda. Ou seja, o lado direito é o lado forte do Palmeiras. Hoje, sem o Rocha, para ajudar o Dudu nessa construção, o que fez o Palmeiras? Conseguiu inverter o eixo do jogo. Então, os 2 gols construídos de bola no chão vieram por onde? Vieram pela esquerda, onde o Palmeiras menos joga, com o Gabriel Veron aparecendo. E essa é outra notícia muito importante para o Palmeiras. Sim. Enfim, uma sequência, enfim, o desenvolvimento técnico de um jogador que todo mundo sabia que tinha condições. Então, e que o pessoal esperava do Veron não era na temporada passada, não, era na temporada retrasada que se esperava do Veron. Exatamente. Ele era 19, aí 20, ele acaba se machucando ali para o final do ano, 21 não é uma boa temporada. Wesley passa à frente dele, Wesley passa e agora ele está voltando. Mas não quer dizer que o Wesley não está lá. O Wesley também é uma boa notícia. O Breno Lopes também entra muito. Olha, o Abel Ferreira só tem boa notícia para essa torcida. Os jogadores se machucam e o Abel Ferreira continua dando boas notícias. Quando você pensa na base do Palmeiras, na geração dele, o Patrick de Paula chegou a ultrapassar o Veron em algum momento, o que hoje não está mais em alta. O Gabriel Menino disparou na frente, o Wesley passou na frente, o Danilo, então, passou e continua muito na frente. Só que aí são as coisas do futebol, talvez mérito, talvez sorte, talvez tudo junto, porque é um jogo. O lance mais importante do Palmeiras na última temporada sai do pé do Veron. O gol contra o Atlético em Minas, para mim, é o... Ele acaba de colocar o Veron vai ao fundo, o Nathan Silva escorrega e o gol do... Então, era o mais promissor no início, fez a jogada mais importante do bicampeonato do Palmeiras na Libertadores. Tudo acontece a favor, porque o time faz as coisas certas e isso também acho que facilita que as coisas funcionem da maneira que o torcedor do Palmeiras quer, que o técnico quer, que os jogadores querem. A gente nota um time muito leve mentalmente, muito feliz, muito competitivo de um jeito tranquilo. E sem se apavorar em nenhum tipo de circunstância do jogo, né? Acho que o Palmeiras sabe que a qualquer momento ele pode reverter o quadro. Parece que é isso E mesmo. hoje, quando não e foi... os adversários parecem também entender isso. É tipo assim, eu não sei, a gente faz o gol, mas a gente não sabe o que é que vai acontecer daqui a 5 minutos com esse Não se mata o Palmeiras facilmente. Mas de jeito nenhum, é até o último minuto uma luta para tentar vencer esse time, e é algo que não acontece há 18 partidas. O Palmeiras está a 18 jogos sem perder, é realmente uma sequência
sequência impressionante. A gente vai acompanhar a entrevista do Abel Ferreira. A gente também está na zona mista lá no Allianz Parque e a gente está lá com o Vinícius Nicoletti. Para lá que a gente vai. Vamos conversar com o Vinícius Nicoletti um pouquinho, saber aí da expectativa, da alegria da torcida, da suavidade dos jogadores depois de uma partida como essa, Vini. Oi, Marcela, muito boa noite para você, boa noite a todos os companheiros, fãs de esportes. Olha, foi impressionante acompanhar essa virada do Palmeiras aqui no estádio. O torcedor do Palmeiras não conseguiu nem sentar, você estava citando isso no seu comentário, e realmente isso aconteceu, porque o torcedor estava comemorando um gol e já saía outro. Acho que a definição boa foi do Marlon, o lateral do Atlético Goianiense, na saída de campo do intervalo. Ele falou assim: graças a Deus acabou o primeiro tempo, que o Palmeiras fez 4 gols em 7 minutos. Destaque para a excelente partida do Gustavo Gomes, retornando à equipe depois de 3 jogos. Ele começou o jogo sem o Marcos Rocha na lateral direita, né? O Zupac já destacou aí, fazendo essa função na direita. Jogou muito bem na defesa, apoiando, fez um gol no segundo pau. Depois fez o 4º gol também no primeiro pau. Jogador que briga por todas as bolas. Vou usar uma expressão aqui que ficou consagrada com Osmar Santos. Ele é um verdadeiro animal, o zagueiro paraguaio, retornando à equipe e fazendo essa excelente partida. Depois ele foi com a zaga quando o Mike entrou no time no segundo tempo, já dando ritmo de jogo para o Mike. De repente pode reaparecer na equipe titular no próximo jogo contra o São Paulo, segunda-feira, clássico no Morumbi. Então o Palmeiras fez esse placar na primeira etapa, essa virada de 4 gols, que foi realmente impressionante acompanhar no campo. E depois, no segundo tempo, administrou essa vitória com várias mudanças na equipe. Logo com 13 minutos, saindo o Dudu, o Verón e também o Scarpa, entrando o Breno Lopes, jogadores de frente, o Wesley e também o Atuesta. Então, algumas mudanças na equipe para o segundo tempo, já pensando aí na sequência que o Palmeiras tem, porque é Campeonato Brasileiro na segunda-feira, depois São Paulo novamente pela Copa do Brasil, Brasileiro contra o Avaí, aí tem oitavas de final de Libertadores e novamente o São Paulo pela Copa do Brasil, jogando aqui no Allianz Parque. Então, Palmeiras realmente administrou esse resultado no segundo tempo e a torcida, é claro, saindo feliz da vida com o desempenho do time. Quase 40 mil pessoas, 38.888 torcedores aqui no Allianz Parque, segundo o melhor público do ano, perdendo apenas para a partida contra o Botafogo, mais de 40 mil aqui no Allianz Parque. Então, Palmeiras, melhor ataque, líder isolado, melhor defesa e com 18 jogos de invencibilidade nesta temporada, com excelentes números também no Allianz Parque, 17 jogos e apenas uma derrota, 13 vitórias e 3 empates. Palmeiras tem mais de 80% de aproveitamento jogando em casa aqui no Allianz Parque. Daqui a pouquinho, Marcelo, aliás, tem mais uma notícia: o Zé Rafael tomou um cartão amarelo, vai ser desfalque certo para o próximo jogo do Campeonato Brasileiro contra o São Paulo. Então, sem o Zé Rafael, que fez o primeiro gol, é o aniversariante da noite, está fora do próximo jogo contra o São Paulo. Então, daqui a pouco, Marcelo, a gente volta aqui da Zona Mista e também para ouvir o técnico, o Abel Ferreira, falando de mais uma vitória do líder do Campeonato Brasileiro. Tá certo, Marcelo? Vini, tá bom, combinado então. Daqui a pouquinho a gente volta para o Allianz Parque e a gente vai ouvir o Abel Ferreira e também os jogadores que passarem ali pela Zona Mista. Ô Birner, hoje, olhando para o futebol do Palmeiras, é o melhor futebol que o Abel já conseguiu com essa equipe. E hoje, quando a gente pensa em Campeonato Brasileiro, pensamos no Palmeiras levantando a taça no final da temporada? É cedo para a gente falar sobre título, mas se o campeonato seguir no mesmo ritmo, sem dúvida. Porque você olha potencial de elenco e você vê 2 ali com chances de brigarem pelo título com o Palmeiras, o Atlético e o Flamengo. O Flamengo vai fazer uma janela muito forte de transferências. Certo. Vai ser protagonista, inclusive em nível continental, não só aqui no nível nacional. O Palmeiras também, né? Tem reforço chegando hoje. Também acho que chega. Não, e acho que pode contratar mais, né? Aquele dinheiro que estavam falando para colocar no centroavante caro, né? Que não conseguiram trazer, tá lá. Só que o Abel quer o jogador que chega e resolve, não quer o jogador qualquer. Mas o Flamengo já tem uma pontuação abaixo e aí precisa contar com o declínio do Palmeiras e com a melhora consistente dele para poder brigar. O Atlético também pode brigar. Os outros times só vão conseguir brigar se esses 3 erraram muito. E o Palmeiras,
quando a gente fala do aspecto coletivo, da confiança e tudo mais, está na frente. Então, eu acho que esse é um momento crucial, porque o Palmeiras pode, de repente, abrir uma vantagem ainda maior em relação aos adversários, se os adversários tropeçarem, e aí passa a ser o principal candidato no Campeonato Brasileiro, sendo que a gente olhava no início da temporada para os elencos e falava, o Palmeiras está na briga, é um dos 3 candidatos, mas é o que tem o elenco com menos chances num campeonato de regularidade. Só que todo o externo, além da qualidade dos jogadores, nisso o Palmeiras tem goleado os adversários, com muita sobra, né? O Ertugrul Mohamed está balançando no Atlético. O Dorival chegou agora no Flamengo, acho que o time vai melhorar muito, consegue brigar com esse Palmeiras, não sei. E aí também pesa se o time segue em Copa do Brasil, se o time segue em Libertadores, quem vai ter acúmulo de jogos. Agora, é para olhar esse Palmeiras como um time, nesse momento, o melhor do Brasil, e se nada for alterado, acho que as coisas não vão ser exatamente como são agora, é o Palmeiras. Nesse momento, o futebol que o time joga hoje é o único candidato. Certo. Mas eu acho que a gente vai ter mais candidatos ao longo da competição. A gente tem que colocar nesse momento, mas quando a gente pensa e lembra de Atlético e também de Flamengo, parece que o Palmeiras fica mesmo como o único candidato. Parece que ele está numa prateleira e os outros em prateleiras abaixo. A gente tem uma tela muito interessante para mostrar para vocês, fãs de esportes, falando do Abel e das conquistas dele com esse Verdão. Vamos mostrar aí. No caminho certo, contra o Atlético Goianiense em relação às metas descritas por Abel no livro dele. É a meta do livro, chutes 15, 29. Chutes em bolas paradas 3, 11 é a realidade. Cruzamentos 15, a meta do livro, 29 hoje. Desarmes 15, 14, ali um a menos. E chutes sofridos 8, também sofreu um pouquinho mais aí no jogo contra o Atlético Goianiense. Sofreu 10. Metas por jogo traçadas pelo Abel para tentar vencer o Campeonato Brasileiro de 2021. E ele escreveu isso no livro do Abel. É interessante. Fala, Birner. Quando você falava sobre o melhor momento do Palmeiras, eu acho que ele ainda não chegou. Porque desde o momento que o Abel chega, é como se ele estivesse construindo uma casa. A casa começa um pouco rústica. Primeiro eu vou acertar a marcação e o contra-ataque. Melhora a jogada aérea, melhora o contra-ataque, melhora um pouco a saída de bola, começa a achar as alternativas, usa diversos sistemas de jogo, esquemas táticos diferentes, porque como não tem os jogadores ainda no melhor nível possível, ele vai adaptando de acordo com os adversários. Só que aos poucos ele vai investindo nessa casa. Os jogadores vão melhorando, as coisas vão ficando cada vez mais bonitas. Hoje já é um time... Desde o começo do ano ele faz isso, que já tem muito mais posse de bola, que marca a frente com uma maneira muito mais consistente, que oscila muito menos de jogo para jogo. Essa oscilação foi tão questionada, inclusive por parte da torcida e de nossos colegas durante muito tempo. E acho que ele está satisfeito, mas não está saciado. Certo. Ele quer mais e ele vai tentar fazer mais coisas. Para que isso aconteça, talvez precise ali digamos assim, na casa... de móveis mais bonitos, jogadores de mais qualidade, que consigam deixar o ambiente mais bonito. Então, eu acho que esse Palmeiras, ele é o Palmeiras mais completo, a palavra é essa, do Abel. Certo. Só que ele não chegou no ápice ainda. Eu espero mais dessa equipe, vendo o perfil do técnico e vendo a capacidade de investimento que a diretoria tem no elenco. Que coisa, né? É engraçado, a gente está falando de um Palmeiras que está com 18 jogos de invencibilidade, que encontra o seu melhor futebol com o Abel Ferreira até então, com essas peças, mas o Birner está falando em reforços, em mais jogadores, inclusive a palavra jogador caro, as duas palavras, jogador caro. Falta isso a esse Palmeiras? Não, é claro que quando a gente olha para o papel, quando a gente vai comparar times, comparar elencos, existem algumas avaliações que nos sugerem que o Palmeiras não tem no papel o melhor time. Só que eu acho que uma das grandes virtudes, talvez a maior virtude do trabalho do Abel Ferreira, é fazer isso ser menos importante. E o Abel tem conseguido, assim, é muito raro a gente ver um time evoluir como o Palmeiras está evoluindo, sem mudar os jogadores, né? Em que momento que o Flamengo deu o seu grande salto? Quando ele contratou um monte de craque, veio o Gerson, veio o Gabriel, veio a Arrascaeta, já estava o Everton Ribeiro, veio o Pedro, veio não sei mais quem, veio todo mundo, Rodrigo Caio. O Palmeiras tem esse time basicamente há uns 2, 3 anos, né? Chegando saiu Vinha e entrou o Piquerez. Agora o Danilo tá lá, é base, o Zé Rafael tá lá desde 2018 com o Filipão. O Felipe Melo. O Felipe Melo foi embora, ninguém nem lembra. O Scarpa tá lá desde 18. O próprio Veiga tá lá, ele acaba arrebentando depois dos 17. O Rony veio em 2020, mas o Rony não é estrela da companhia, ele é um operário.
O Gomes está desde 18. O Dudu foi e voltou, né? O Luan desde 16. O Rocha desde 18. O Everton desde 18. E esse time mudou drasticamente. Então, assim, há muito tempo, a gente não vê um trabalho desenvolver tanto em um clube brasileiro sem que a diretoria fosse obrigada a ir ao mercado para contratar tantos e tantos titulares. A estrela desse time é o Abel Ferreira? Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Isso é muito raro no futebol brasileiro. Então, por isso que eu acho que mesmo se não trouxer os móveis mais bonitos, talvez não tenha a casa mais consistente que a do Palmeiras. Eu também acho. Claro que era isso que eu queria que aquela, né? A apresentadora que fica puxando o comentarista para falar o que ela queria que ele falasse. Mas eu também acho isso, Birner. Eu também penso, será que tem essa obrigação de trazer esses Eu acho que isso se torna menos necessário no cenário atual, porque os concorrentes não têm trabalho. Acho que se o Flamengo tivesse um trabalho desenvolvido, se o Atlético... E o Atlético não tem culpa, tá? O Atlético foi vítima, entre aspas, do desejo do rompante do Cuca, porque era para o Atlético estar numa sequência. Mas se o Flamengo não tiver um trabalho, se o Atlético não tiver um trabalho desenvolvido, e eu coloco só esses dois, porque ninguém mais concorre às mesmas coisas... Não. Tá. O Inter está começando a ter. Que não tem Copa do Brasil, não tem Libertadores. Vai ter uma... acho difícil. Pensando na facilidade... na zebra possível, entre aspas. Pensando na facilidade do calendário. Você confia mais no Inter do que no Corinthians para ir longe no Campeonato Brasileiro? Ainda não, Birner. Eu acho que o Corinthians tem mais potencial, mas nesse momento eu confio mais no Inter. É o momento. Só para explicar uma coisa sobre os móveis bonitos, sobre os jogadores. Aí o nosso decorador. O arquiteto, por favor. Uma coisa brincando. Uma coisa é você... Que é isso, Birner? Uma coisa é você trazer jogador de nome, outra coisa é você trazer jogador que resolve jogo e tem nome, porque aqui se faz muito essa confusão. Quem joga o jogo ainda são os atletas. Eles ainda resolvem as partidas. E é óbvio que se o Abel tiver jogadores melhores, ele pode fazer uma construção melhor. Os mais jogadores de qualidade vai aumentar a possibilidade do Abel tornar o time cada vez melhor. Porque com esses jogadores, por mais que ele ainda possa desenvolver um pouco a equipe, ele está muito próximo, eu acho, do limite. Não tem ali como fazer uma coisa muito mais rebuscada. Ele pode, de repente, desenvolver ainda mais troca de passe mais rápido, com movimentações, algumas coisas ali, que o tempo para treinamento aqui, muito pequeno, dificulta demais para o técnico. Então, eu acho que passa muito pelos jogadores. Eu quero fazer só uma provocação para o Zupac. Boa, gosto. Eu sou fã do Zupac, tá? E vice-versa. Para mim, o Rony é uma estrela. Eu entendo quando você diz que ele é um operário, mas para mim ele é da constelação do bicampeonato do Palmeiras. E agora eu estou do seu lado. Não, sem dúvida. E agora eu estou concordando com você. Para mim, o Rony é uma estrela. E para o Abel também, Zupa. Até falamos isso essa semana. Eu acho que ele é a personificação do que é o Palmeiras do Abel, que é essa figura do coletivo. Eu acho que ele e o Zé Rafael são os dois jogadores que mais cresceram coletivamente dentro do como eles eram vistos e como eles são vistos. Certo. Mas se eu for escolher e hierarquizar, faz o top 5 dos mais importantes jogadores do Palmeiras. Para mim, o Rony não vai entrar nesse time. É Dudu, é Gomes, é Veiga... Você está falando dos melhores. Dos melhores. Mas eu vou falar dos maiores. É Danilo e é o Everton. Porque as estrelas... Mas o Rony é excelente para esse contexto. As estrelas são aquelas coisas que estão no céu, que a gente admira, e a gente não sabe se a gente pode tocá-las ou não pode tocá-las. Eu acho que pelo que o Rony fez no Palmeiras, as estrelas desse time, para mim, são o Everton, Gomes, certo. Danilo, Veiga, Dudu e Rony. E o maior candidato a entrar nessa constelação é o Danilo. Sim. Tá? Então, eu, para mim, coloco esses todos como estrelas, mas concordo com o Zupac quando você olha tecnicamente, o jogo refinado, cada um pode fazer. O Rony a verdade é que é muito difícil a gente falar desse time do Palmeiras e não pensar na equipe inteira como... Isso. Não importa quem é. O Palmeiras do Abel não importa quem é o cara. É isso, galera. Muito obrigado por assistir o vídeo. Deixe sua opinião aqui nos comentários. O que você achou da partida do Verdão, dessa grande vitória, virada espetacular para cima do Atlético Goianiense. Foi uma partida muito segura do Palmeiras. Palmeiras que saiu atrás do placar, mas conseguiu a virada ainda no primeiro tempo. O Verdão que fez os 4 gols no primeiro tempo, no segundo tempo só administrou o resultado. Abel Ferreira que fez várias mudanças, já pensando na partida contra o São Paulo na próxima segunda-feira pelo Campeonato Brasileiro. O Palmeiras que fará 2 partidas contra o São Paulo na próxima segunda-feira pelo Campeonato Brasileiro e na próxima quinta-feira
pela Copa do Brasil. Palmeiras que segue líder isolado e tem o melhor ataque e a melhor defesa do Campeonato Brasileiro. O Verdão que não sabe o que é perder a 18 jogos. Mas é isso, galera. Deixe sua opinião nos comentários. Vou ficando por aqui. Muito obrigado por assistir o vídeo. Deixe seu like se você gostou. Se inscreve no canal. Valeu e até a próxima.